Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então, seguindo no estudo da Lei 8.112, hoje vamos abordar os assuntos sindicância e processo administrativo disciplinar, tá ok? Então, vem comigo no slide. Então, assunto de hoje, sindicância e processo administrativo disciplinar. Então, pessoal, toda autoridade administrativa que tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a apuração imediata desses fatos, dessas irregularidades. A Lei 8.112, ela prevê dois mecanismos de apuração de responsabilidades, que são a sindicância e o PAD, o processo administrativo disciplinar. Esses mecanismos são aqueles instrumentos pelos quais a administração ela assegura ao servidor acusado, o direito de ampla defesa. Então, esses instrumentos servem para a administração propiciar ao servidor o direito de se defender daquela acusação que está sendo feita, antes da administração poder aplicar a penalidade. Então, a sindicância, ela é basicamente utilizada para apurar infrações leves. Quais são essas infrações? Advertência e suspensão por até 30 dias. Já o processo administrativo disciplinar, ele é utilizado para apurar e penalizar infrações graves. Quais são essas infrações? Suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou também cassação de disponibilidade e a destituição de cargo em comissão. Ok? Então, nos slides seguintes, vamos ver as características desses dois mecanismos de apuração de responsabilidade. Iniciando aqui com a sindicância. A sindicância, como ela é um mecanismo para apurar infrações mais leves, ela é um procedimento mais célere, tá? O prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, um procedimento bem célere. Em 30 dias, prorrogável uma vez por igual período, a administração deve tomar uma decisão na sindicância. E qual pode ser a decisão? Ou seja, quais podem ser os resultados da sindicância? Primeiro, o arquivamento do processo, ou seja, a administração instaurou a sindicância, apurou o fato e viu que aquilo ali não tinha nada a ver, que não aconteceu nada daquilo, o processo é simplesmente arquivado. A aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou seja, aquelas penalidades mais leves, advertência ou suspensão de até 30 dias, após a garantia do contraditório e da ampla defesa, ou seja, da própria sindicância pode resultar a aplicação dessas penalidades, advertência e suspensão de até 30 dias. E como a administração irá efetivamente aplicar essas sanções como resultado da sindicância, durante o processo de sindicância, a administração deve garantir ao servidor o contraditório e a ampla defesa. E a sindicância também pode ter como resultado uma instauração de processo administrativo disciplinar. Ou seja, a administração está lá, instaurou a sindicância porque imaginava que aquela infração seria uma infração mais leve, punível com advertência ou suspensão de até 30 dias. Mas no decorrer da apuração, no decorrer da sindicância, verificou que não, que o negócio, o buraco era mais embaixo, que aquela seria uma infração mais grave, punível, com suspensão maior que 30 dias ou até com demissão. Então, o resultado da sindicância será o quê? Será a instauração de um processo administrativo disciplinar. Nesse caso, não é necessário que a administração garanta ao servidor, na sindicância, o contraditório e a ampla defesa. O direito de defesa será garantido ao servidor lá no processo administrativo disciplinar e não na sindicância. Então, o que tem que ficar guardado aqui é o seguinte: quando da sindicância resultar a aplicação de penalidade, quais penalidades podem ser aplicadas na sindicância? A advertência e a suspensão de até 30 dias. Nesse caso, a administração deve garantir ao servidor o contraditório e a ampla defesa no próprio processo de sindicância. No outro caso, caso a sindicância verifique que o servidor, na verdade, ele cometeu uma infração mais grave, punível,
com uma sanção mais grave, ou seja, uma suspensão maior que 30 dias ou até a demissão, deve ser instaurado, então, a partir da sindicância, um processo administrativo disciplinar. E, nesse caso, não há necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa na sindicância. O direito de defesa será garantido lá no PAD, tá ok? Então, disso concluímos que a sindicância ela pode ser meramente inquisitorial, ou seja, naquele caso em que ela não resulta na aplicação de uma sanção e, consequentemente, não requer a ampla defesa, ou a sindicância ela pode ter um caráter punitivo, ou seja, na sindicância pode resultar a aplicação de advertência ou de suspensão até 30 dias. E, nesse caso, uma suspensão de caráter punitivo, ela requer a ampla defesa. A sindicância, como já ressaltamos anteriormente, ela pode resultar na instauração de PAD, ou seja, naqueles casos em que se verifica que o servidor, na verdade, cometeu uma infração mais grave. No entanto, a sindicância ela não é considerada uma etapa do PAD. Tá? O PAD ele pode ser iniciado diretamente, sem necessidade de instaurar uma sindicância anterior. Basta o quê? Basta que desde o início seja possível identificar que as irregularidades a serem apuradas, ela possuem natureza grave, ou seja, elas são passíveis de punição com pena superior à suspensão, a suspensão de até 30 dias. Infração mais grave. Se desde o início conseguir ser verificado isso, então você já pode, a administração ela pode instaurar um PAD direto, não necessita de uma sindicância prévia, tá ok? Então, por isso é que se diz que a sindicância não é uma etapa do PAD. E nos casos em que da sindicância resulta a instauração do PAD, ou seja, naqueles casos em que apenas lá na sindicância que se verifica que o servidor, na verdade, cometeu uma infração mais grave e que, por isso, da sindicância resulta a instauração do PAD, nesses casos, a sindicância ela integra o PAD como peça informativa de instrução, tá? Como peça informativa de instrução, ou seja, lá no PAD, aqueles elementos que foram colhidos lá na sindicância, eles serão considerados, mas nada impede que lá no PAD a administração aprofunde aquela investigação, que colha novos elementos, ouça novas testemunhas, tá? A sindicância ela será meramente uma peça informativa de instrução do PAD. Vamos falar agora sobre o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. O processo administrativo disciplinar, ele se desenvolve nessas três fases básicas aqui: instauração, inquérito e julgamento, tá? Instauração, inquérito e julgamento. A instauração, ela é caracterizada aqui pela publicação do ato que constituir a comissão. Normalmente é uma portaria, a administração edita uma portaria e designando a comissão responsável por conduzir o PAD, e essa publicação desse ato caracteriza a instauração do PAD. A segunda fase é a fase de inquérito, que abrange aqui três subfases: a instrução, a defesa e o relatório. Então, nessa fase de inquérito, a comissão ela irá coletar as provas para a formação do seu entendimento. Ela vai promover a tomada de depoimentos, de testemunha, vai fazer acariações, investigações, análise de documentos e demais diligências cabíveis. E no final da fase de inquérito, ela irá produzir um relatório, a comissão irá produzir um relatório com as suas conclusões. E a última fase é a fase de julgamento. Então, a autoridade competente para decidir sobre o PAD, ela irá decidir, julgar, né, se vai aplicar ou não a penalidade que foi proposta lá pela comissão, tá ok? Então, são essas três fases básicas aqui do PAD: instauração, inquérito e julgamento. O PAD, ele já é um processo mais complexo, né? Ele é um processo mais robusto. Então, o prazo aqui do PAD, que está previsto na Lei 812, é de 60 dias, prorrogável uma vez. Então, o prazo para a comissão desenvolver aquelas fases lá de instrução, de inquérito, né? Após a instauração do processo, é de 60 dias, esse prazo pode ser prorrogável mais uma vez. Então, na verdade, em tese, a comissão teria 120 dias para executar o seu trabalho. E depois desses 120 dias, aquela fase de julgamento seria de mais
20 dias. Então, dá o prazo total aqui do PAD de 140 dias, que seria 60 mais 60, 120, mais 20 dias de julgamento, 140 dias, que é o prazo total aqui que a administração tem para instaurar, desde a conclusão até o julgamento final do processo administrativo disciplinar. Sobre a comissão que irá conduzir o processo, a lei diz que ela deverá ser composta por 3 servidores estáveis e será presidida por um desses servidores, tá? Ok? A lei, ela faz alguma exigência a respeito do presidente da comissão. A lei diz que o quê? Que o presidente da comissão, ele deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do servidor que está sendo indiciado lá naquele processo, tá ok? Então, essa exigência é relativa apenas ao presidente da comissão, ela não é aplicável aos demais membros da comissão, apenas ao presidente. Ele deve ocupar um cargo efetivo que esteja num nível superior na hierarquia em relação ao servidor indiciado, ou ele pode até ocupar um cargo que não preencha esses requisitos, mas ele deve ter um nível de escolaridade igual ou superior ao servidor indiciado, tá bom? Isso em relação ao presidente da comissão que irá conduzir o processo administrativo disciplinar. Durante a condução do processo, a administração ela pode decretar o afastamento preventivo do servidor que está sendo investigado lá no PAD, pelo prazo de até 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, sem prejuízo da remuneração. Então, esse afastamento preventivo do servidor que está sendo investigado, ele serve para quê? Para evitar que esse servidor ele venha interferir na apuração dos fatos, tá? Não é uma punição a esse servidor, é apenas uma medida cautelar para evitar que ele venha interferir nos fatos. Como esse afastamento ele não possui um caráter punitivo e sim um caráter preventivo, o afastamento ele ocorre sem prejuízo da remuneração, tá? Então o servidor ele é afastado lá das suas atribuições para evitar qualquer interferência na condução do processo administrativo a disciplinar, ele é afastado, porém ele continua recebendo a sua remuneração. Outro ponto importante aqui previsto na Lei 812 é que o servidor que estiver respondendo a processo disciplinar, ele só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Então, o servidor, ele não pode, a administração instaurou um processo disciplinar contra aquele servidor e depois dessa instauração, o servidor, não, eu quero pedir exoneração ou quero me aposentar, já tenho os requisitos, eu quero me aposentar. Meio que como uma forma de se livrar da investigação. Não, isso não é permitido. O servidor, a administração ela não pode deferir esse pedido de exoneração e nem aposentadoria, o pedido de aposentadoria voluntária. E ele só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo. E caso ele venha a ser punido, caso ele sofra alguma punição, após o cumprimento da penalidade, ok? Vamos prosseguir. A Lei 812 diz que o servidor ele pode acompanhar o PAD pessoalmente ou por procurador. E esse procurador ele não precisa ser advogado. A designação do advogado em processo administrativo é uma mera faculdade da parte, não uma obrigação. O servidor ele pode acompanhar o processo pessoalmente ou pode também designar um procurador. E esse procurador ele não precisa ser advogado. Ele pode ser advogado, mas não necessariamente será um advogado. E após a apuração, lá no processo administrativo disciplinar, se ficar confirmada a infração, se a comissão que está conduzindo o PAD, ela consiga reunir elementos que confirmem que o servidor realmente praticou aquela infração, o servidor ele será indiciado e citado para quê? Para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias prorrogável. Esse prazo de 10 dias é prorrogável. Então, nessa fase aqui que é assegurado ao servidor
o direito de defesa, né, o contraditório e a ampla defesa. A indiciação quer dizer o quê? A comissão ela irá especificar quais fatos estão sendo imputados ao servidor, ou seja, quais infrações ele cometeu, e irá relacionar também as respectivas provas que demonstram que o servidor realmente praticou aquelas infrações. E a citação é o quê? A convocação do servidor para ele apresentar a sua defesa escrita. Em caso de revelia, ou seja, o servidor ele é citado, ele é convocado para apresentar a sua defesa, mas ele não apresenta a defesa no prazo, ou seja, um servidor ele foi revel, ou seja, em caso de revelia, a lei diz que será nomeado um defensor dativo, ou seja, a revelia ela não implica a presunção de que os fatos imputados ao servidor são verdadeiros. Ou seja, não quer dizer que o servidor ele foi convocado para apresentar a defesa, ele não apresentou defesa, isso não significa que ele está confessando que praticou aquela infração. Não, não isso, não há essa presunção. Em caso de revelia, a lei diz o quê? Que é nomeado um defensor dativo. Quem é esse defensor dativo? É um outro servidor, deve ser ocupante de cargo efetivo, superior ou de mesmo nível do servidor que está sendo indiciado lá no PAD, ou que também deve ter um nível de escolaridade igual ou superior ao servidor indiciado, ou seja, esse defensor dativo deve preencher os mesmos requisitos lá do presidente da comissão. O servidor dativo ele será o responsável por fazer a defesa do servidor, tá ok? Então, ele irá analisar todo o processo, verificar as provas e irá fazer a defesa do servidor que foi revel e não quis apresentar a sua própria defesa, tá ok? Então, a revelia não significa a confissão do servidor, não há essa presunção. Em caso de revelia, nomeado um defensor dativo para efetuar a defesa do servidor que está sendo indiciado no PAD. E assim que apreciada a defesa, né, ou apresentada pelo próprio servidor, ou pelo seu procurador, ou pelo defensor dativo, a comissão ela elaborará um relatório conclusivo, ou seja, o relatório é conclusivo, a comissão ela deverá manifestar a sua opinião conclusiva quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. E, após isso, ela remeterá o processo com esse relatório para a autoridade competente para efetuar o julgamento. Então, vamos falar agora a respeito do julgamento no PAD. O julgamento, ele em regra, ele segue a conclusão do relatório. Então, se a comissão ela concluiu que o servidor ele realmente praticou aquela infração e deve, por isso, sofrer a penalidade correspondente, o julgamento, ele em regra, ele segue essa conclusão. Salvo se essa conclusão da comissão for contrária às provas dos autos. Tá? Então, se a autoridade competente pelo julgamento entender que o relatório da comissão ela contraria as provas dos autos, a autoridade julgadora ela poderá adotar uma solução diversa da sugerida, sempre de forma motivada, fundamentada. Então, ela poderá agravar ou abrandar aquela penalidade que foi proposta pela comissão, ou mesmo isentar o servidor da responsabilidade. Hein? E, lembrando sempre, a autoridade irá motivar a sua decisão, tá ok? A lei também diz que em caso de vício insanável, ou seja, caso ocorra algum vício insanável lá no processo administrativo disciplinar, vício insanável é o quê? Aqueles vícios que não podem ser convalidados, que não podem ser corrigidos. Ou seja, a autoridade julgadora verifica lá que o PAD, a comissão foi composta por servidores não estáveis, ou não foi assegurado lá na fase de inquérito o direito ao contraditório e ampla defesa. Tá? Então, são o tipo de vício insanável, vício que não pode ser corrigido. Qual a providência a ser adotada? O processo ele é anulado e é constituída uma outra comissão para desenvolver um novo PAD, tá ok? Então, aquele processo com vício insanável, ele é anulado, ele é extinto. E é constituída uma outra comissão e será desenvolvido um novo processo, tá bom? Em caso de vício insanável, vício que não pode ser corrigido ou convalidado. A lei, ela também fala aqui a respeito da
revisão, tá? Revisão do PAD em casos de elementos novos. Então, a revisão ela pode ser feita tanto de ofício como a pedido, de ofício pela própria administração, como a pedido do servidor. A revisão ela pode ser feita a qualquer tempo e sempre em caso de elementos novos. Então, o processo já foi julgado, a penalidade já foi aplicada, só que depois, né, passou determinado tempo, apareceram elementos novos, elementos que não foram apreciados lá no PAD original. Tá? Apareceram elementos novos, então o processo, aquele PAD, ele pode ser revisto. O detalhe importante é que essa revisão, ela não pode agravar a penalidade aplicada, ou seja, nos termos da Lei 812, é impossível o agravamento da penalidade imposta a servidor público após o encerramento do processo disciplinar. Por quê? Porque esse processo ele poderá até ser revisto em caso de elementos novos, poderá ser revisto inclusive a qualquer tempo, ou seja, não há prescrição, porém, dessa revisão não pode resultar uma pena mais grave do que aquela que foi originalmente aplicada. Tá? A revisão, pessoal, ela consiste num novo processo. Na verdade, a revisão será, na revisão será constituído um novo processo. Esse processo ele correrá apenso ao processo original. E nessa revisão serão apreciados esses elementos novos que surgiram. E serão seguidas as mesmas regras que são aplicáveis lá ao PAD, ou seja, será formada uma comissão com 3 servidores estáveis, o prazo para a conclusão do PAD, da revisão, é de 60 dias, prorrogáveis, com mais 20 dias de julgamento, etc. Então, a revisão ela acaba sendo um novo processo para apreciar esses elementos novos. E esse novo processo de revisão, ele correrá apenso ao processo original e não poderá agravar a penalidade aplicada. Poderá abrandar, mas não agravar. E a lei também diz que o requerimento de revisão do processo ele será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente, tá? O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente. A Lei 8.112, ela também prevê o chamado rito sumário. O rito sumário ele é aplicável para apurar as seguintes infrações, todas elas puníveis com demissão. Quais são as infrações? Posse em cargo inacumulável, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Então, o rito sumário, ou seja, é um PAD com mais célere, com um rito mais rápido, com uma apuração mais rápida. Ela é aplicável nesses casos aqui, por quê? Porque nesses casos, os fatos são mais fáceis de serem investigados, ou seja, eles podem ser comprovados ou afastados de forma mais objetiva. Por exemplo, aqui, para caracterizar o abandono de cargo do servidor, basta que a administração ela consiga indicar precisamente o período de ausência injustificada do servidor, que deve ser superior a 30 dias consecutivos. Isso pode ser feito simplesmente mediante consulta lá ao ponto do servidor ou aos seus registros funcionais. Então, é uma situação bem objetiva de ser comprovada ou afastada. Ele pegou lá o ponto do servidor, verificou que ele faltou ao trabalho injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos, então está caracterizada objetivamente a infração de abandono de cargo. Então, são fatos fáceis de serem apurados de forma objetiva. O detalhe que a lei diz é que, no caso aqui de acumulação ilegal de cargos, então se ficar verificado que o servidor ele está ocupando 2 cargos que são inacumuláveis, segundo a Constituição, a administração, antes de instaurar o rito sumário e aplicar a penalidade ao servidor, antes, então, de instaurar esse procedimento, a administração deve notificar o servidor que está acumulando ilegalmente 2 cargos públicos para que esse servidor faça a opção por um dos cargos. E essa opção deve ser feita no prazo improrrogável de 10 dias. Se o servidor ele fizer a opção, a administração verificou lá que ele está acumulando ilegalmente. Notificou, fulano, você deve escolher qual cargo que você quer continuar ocupando. Se o servidor ele fizer essa opção no prazo aqui estipulado pela administração, então a lei diz
que, se ele fizer a opção, ficará configurada a sua boa-fé. E ele será simplesmente exonerado do outro cargo que ele não optou. Então, o rito sumário ele somente será instaurado se o servidor se omitir, ou seja, se ele não apresentar a sua opção no prazo estipulado pela administração. O rito sumário, pessoal, ele é bem parecido com o PAD ordinário, tá? Então ele possui lá as fases de instauração também, de instrução e de julgamento. Então o rito é bem parecido, porém ele é mais célere. Então vamos ver aqui as características do rito sumário. A comissão, já começa aqui com a comissão, que no PAD ordinário ela é composta por 3 servidores estáveis. Aqui no rito sumário, no PAD, desenvolvido sob o rito sumário, ela é composta apenas por 2 servidores estáveis. E os prazos também são menores, o que caracteriza aí a celeridade desse procedimento desenvolvido sob o rito sumário. Os prazos aqui de instauração e instrução do processo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, ok? Então, no máximo aqui, 45 dias entre a instauração e a instrução do processo com a elaboração do relatório da comissão. O prazo de defesa aqui no rito sumário é de 5 dias. Lá no PAD ordinário, são 10 dias. Aqui no rito sumário, apenas 5 dias para o servidor apresentar a sua defesa. E o prazo para a autoridade julgar o rito sumário é de 5 dias. Lá no PAD ordinário, esse prazo é de 20 dias. Então, vemos aqui que o rito sumário realmente ele é mais célere do que o PAD ordinário, tá bom? É isso, pessoal. Ficamos hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.